E agradecer o convite, né? Eu me surpreendi de ter sido convidado para falar de inteligência artificial. A ficha demorou a cair. Eu trabalho com lógica desde quase sempre. E lógica é, por natureza, uma primeira ferramenta, talvez a mais antiga das ferramentas para fazer inteligência artificial, né? Então, a gente vai. Eu escolhi falar do ponto de vista histórico de IA, só para a gente perceber que esse momento que a gente vive agora de aprendizado de máquina, esse boom do aprendizado de máquina, esse monte de ferramentas que estão aparecendo, vai passar. Todos os outros passaram, a gente vai absorver isso vai virar produto comercial como já é, né? É quase a Open AI está praticamente vendendo tudo. Então a gente, bom, começando aqui, esse isso aí, acho que vocês. Eu esperava falar para mais estudantes do que a gente tem um monte de cabeça branca aqui, ou nenhum cabelo. Então, a faixa etária está bem alta. Bom, isso aqui é o templo de Nabucodonosor. Vocês olharem, tem muitos ângulos retos, né? E fica. Como é que os construtores naquela época fizeram tantos ângulos retos? Bom, isso é fruto de um objeto de conhecimento que é essa plaquinha aqui. Ué, Tem que clicar no. é aqui mesmo. Mano, está funcionando. Pronto. Essa plaquinha aqui, que é de 1822 a.C., tá? É uma daquelas tabuletas de barro, né, sumeriana, e ela tem as triplas pitagóricas, tem 15 triplas pitagóricas que você pode escalar, porque um dos catetos tem tamanho 1. Tá? Isso aí, com certeza, deve ter sido usado pelos construtores para fazer ângulos retos. Isso é um instrumento de conhecimento, é um objeto de conhecimento. Pré-calculado, obviamente, muito semelhante a treinamento e uso, que a gente tem um aprendizado atualmente. Semelhante, não é a mesma coisa. Normalmente a gente olha para o passado, né? Por exemplo, os elementos de Euclides. A leitura usual é que é um conjunto de teoremas, uma formalização de uma área, que é geometria, né? Mas que tem uma finalidade prática, né? A geometria era usada na prática, principalmente antes de Euclides, para resolver certos problemas, né? Os elementos de Euclides também podem ser entendidos, né, como um manual de solução de problemas. Um problema é posto, construir um triângulo equilátero sobre um segmento, e ele diz como faz, e além disso, por que está certo. Tá? Finalmente, o outro objeto, isso é um objeto de conhecimento, bastante usado, né? E influenciou muito, de todas as formas, o nosso conhecimento matemático, né? Informal ou de linguagem também. Finalmente, o terceiro objeto de conhecimento são as tabelas de logaritmo, que foi, aliás, inventado para fazer conta de forma eficiente. Tá? Bom, é só lembrar, né, que se eu quisesse multiplicar 24 por 37, eu olho os logaritmos, faço a soma e volto com o logaritmo inverso. Isso é de 1600. Em 1622, a régua de cálculo foi inventada e baseada nessa escala logarítmica. E essa régua de cálculo foi usada na engenharia até mais ou menos a década de 70, data da primeira calculadora HP-35. A partir daí é que vai embora a régua de cálculo. Instrumento que duvido que o pessoal mais novo aí sequer tenha sabido da existência, quanto mais vê. Eu tenho uma na minha sala pequenininha, só para lembrar. Bom, vamos voltar agora. O que é IA? O que é a inteligência artificial?
Bom, uma definição bem simples. IA é uma área de pesquisa da ciência da computação. Tá? Pode até mesmo ter sido confundido historicamente com a própria ciência da computação. Afinal de contas, um dos objetivos da IA é, simular comportamento inteligente. Comportamento inteligente que inclui tudo que eu posso simular, portanto, tudo que é computável. Quer dizer, antes de 1936, a gente não tinha ideia formal do que é uma boa definição de computador. Isso é fruto também de pesquisa de IA. Na realidade, é fruto de pesquisa em lógica e fundamentação da matemática, mas eu não vim aqui para falar de fundamentação da matemática nem de outros aspectos. Bom, a gente, obviamente, quem trabalha com computação, ou quem passou algum tempo antes do advento de computadores mais próximos da gente, do ser humano, a gente pode citar aqui algumas habilidades para o que é ou já foi tido como inteligente. Algumas habilidades: contar, estimar, avaliar, calcular. Sobraram esses dois nomes aqui desses dois filósofos, porque eles vão ser falados mais na frente. Isso aí é um erro da minha transparência. Eu esqueci de apagar esses caras durante o desenvolvimento. Bom, vamos lá. Lembrar, memorizar, recuperar uma informação em um contexto, tomar decisões, claro, não é só tomar decisão, justificar porque tomou, resolver problemas. Aliás, alguns dos artefatos de IA não conseguem justificar por que alguma coisa ele tomou a decisão de classificar algo como daquele tipo. Se está trabalhando nisso, isso vai ser resolvido. Atividades inteligentes, ler, escrever. Quer dizer, tudo isso aqui tem alguma ferramenta computável que faz. Então, a gente não pode mais dizer que isso é inteligente no sentido estrito. Isso é um comportamento que a gente tomava como inteligente até uma máquina começar a fazer. Tá? Mostrar conhecimento. O que é mostrar conhecimento? Como é que se demonstra conhecimento? Eu perguntar, alguém sabe tocar violão? Como é que eu demonstro que eu sei tocar violão? É um jeito. Me dá um violão, eu toco. Se eu for explicar como é que se toca um violão, você não está demonstrando conhecimento, você está demonstrando quase que metaconhecimento. Tá? Então, essas atividades são tidas como inteligentes ou já foram tidas como inteligentes, ainda são, dependendo do grau e do contexto. Tá? Baseado aqui, esse é um dos principais manuais de livro didático de inteligência artificial, é usado no mundo todo no curso de inteligência artificial. Eles escolheram, basicamente, esse esquema. Eu vou repetir o esquema. Tá? A gente tem 4 alternativas, mais ou menos, para definir a. 2 alternativas que dizem respeito à mecânica interna do equipamento e 2 alternativas que dizem respeito ao comportamento do equipamento. São 2 formas de você pensar em simular a inteligência. Você simula o comportamento inteligente, esse lado aqui, tá? Ou simula o funcionamento inteligente, mas para isso eu preciso conhecer como é que funciona o ser inteligente. E aí é tudo antropocêntrico. Inteligência é altamente ligada ao ser humano, né? Intrinsecamente ligada ao ser humano. E será que a gente sabe como é que a gente pensa? A gente até já sabe muito de neurociência como o cérebro funciona, mas ligar o funcionamento do cérebro ao pensar não está muito claro. Ao sentir e ao ver, talvez sim, né? Mas ao pensar, a realizar, são muitos circuitos, eles mudam, se adaptam, enfim, a gente aparentemente não tem nenhuma certeza sobre isso. Parece ser mais fácil simular um comportamento inteligente, como jogar um jogo
dito inteligente, um jogo de estratégia, tipo xadrez, tá? Ou provar um teorema. Sempre foi, são atividades que a gente considera como inteligentes, né? Parece ser conhecimento tácito nisso. Na realidade, essas duas definições têm a ver com uma caracterização de um filósofo da mente, John Searle, que classifica que ele meio que separa as duas noções de inteligência artificial. A fraca, em que a gente toma um sistema como inteligente quando o sistema age de forma inteligente. E a forte, quando o sistema, a gente acredita que o sistema pensa. Bom, aí fica essa ponte, pensar e agir ou se comportar, né? Essa é uma questão antiga, sem resposta, mas que foi muito trabalhada durante muito tempo pelos filósofos, né? A filosofia não é uma área de... Eu já trabalhei bastante com filósofos, e a coisa mais ridícula para um filósofo é dizer que a filosofia resolveu um problema. A filosofia não foi feita, pelo que eu entendo, e pelo que eu absorvi por osmose deles, filosofia não foi feita para resolver problemas, sim para criar problemas, fazer perguntas, né? Então, um bom filósofo é um cara que faz boas perguntas, não é quem resolve o problema. Os filósofos que resolvem problemas são matemáticos, são físicos, são outras coisas também, tá? A primeira pergunta é o que é o pensamento, o que é o raciocínio? Quais são essas coisas, né? Qual é o relacionamento disso? Aí vem a reboque dessa pergunta, essa dualidade mente-cérebro, que, aliás, é iniciada por Descartes, né? Aristóteles não se preocupava muito com isso, né? Aristóteles, aliás, é mais moderno que o Descartes, no sentido de ser mais ligado à linguagem do que ao pensamento, né? Bom, o que é conhecimento? Qual a sua origem? Basicamente, aqui a pergunta é: o conhecimento tem origem no raciocínio, no pensamento, ou tem origem no mundo sensorial? Vem de fora ou vem de dentro? Ninguém ainda respondeu isso, tem gente respondendo de um jeito ou de outro. Eu acho que uma boa resposta é misturar os dois, não se comprometer com nenhum deles. Porque, de fato, a gente tem ambos os caras, tá? E, finalmente, o que conduz à ação? Quando é que você para de pensar e você começa a agir, influenciar o mundo, né? Bom, aí, historicamente, o primeiro cara que não dá para deixar de citar é Aristóteles, porque ele quase que iguala pensamento com raciocínio. Joga a toalha. Eu não sei o que é pensamento, mas eu sei o que é raciocínio, ou pelo menos eu sei o que é a concretização do raciocínio. A concretização do raciocínio é um argumento, é linguístico. Aliás, uma pergunta que eu não coloquei aqui: existe pensamento sem linguagem? Já pensaram nisso? Você consegue pensar sem usar a linguagem? Só com figuras? Fica uma pergunta, né? Bom, o Aristóteles, qual é o grande, assim, ponto dele, que ele realmente foi muito bem sucedido? Foi criar padrões para argumentos corretos. A preocupação dele era: quando é que você está pensando de forma correta? É quando você exprime argumentos corretos. Um argumento é uma sequência de pelo menos duas proposições, uma premissa e uma conclusão. No caso, eu vou ter duas conclusões e uma premissa, ele desenha. São 256 silogismos. Silogismo é dedução em grego, tá? São 256 silogismos, dos quais só 19 são corretos. Corretos do ponto de vista de uma, digamos assim, semântica, um significado mais universal, independente do ser humano que está fazendo o argumento, está tecendo o argumento. Isso é importante, porque, bom, aí tem
Exemplo, todo A é C, todo B é A, então todo B é C. Ele tem argumentos, aí ele classifica as proposições universal positivo, universal negativo, enfim. Isso é o que a gente chama de lógica clássica. Não é a lógica clássica no sentido da idade clássica, né? Da época clássica. Não é clássica no outro sentido técnico. Depois de Aristóteles, que influencia mais de um milênio de desenvolvimento da lógica. Durante a Idade Média se fez lógica porque digamos assim, onde ficou o conhecimento aristotélico, ficou muito tempo. Ele foi passado pelos árabes para a Europa, né? E na Europa ele ficou bastante restrito aos monastérios, né? Onde se tinha uma preocupação muito grande, que era dos argumentos ontológicos, né? Provar que Deus existe. A gente tem diversos argumentos de prova de existência de Deus, né? Todos eles têm. Bom, a gente podia analisar, enfim, não cabe aqui isso, tá? Mas esse tipo de argumento da existência de Deus, ele não é feito só com a lógica aristotélica. Você tem que adicionar mais coisas. Coisas que hoje a gente usa, que chamam modalidades, dizer que sempre alguma coisa acontece, que eventualmente uma coisa acontece, existe que isso aqui é mais geral do que aquilo. Normalmente, tais coisas acontecem, são as modalidades. Esse tipo de eu acredito que algo aconteça, ou eu acredito em algo, essas modalidades foram introduzidas na lógica na Idade Média com preocupação de provas ontológicas, de provar que o Deus existe, né? E hoje a gente usa isso para mostrar, não é inteligência artificial, método formal, outra coisa, para mostrar que o sistema está funcionando, ou para achar um erro no sistema. Você tem um sistema, você modela com uma máquina de estados e faz uma pergunta para ele, que é: sempre que eu abro a porta, eu vou poder passar nessa porta? Aí ele pode responder não. E quando ele responde não, ele te mostra por quê, ele te dá uma sequência dizendo por quê. Aí o engenheiro de software trabalha na tentativa e erro, mas num nível bem mais alto. Com um teste significando, implementando, na realidade, um número infinito de casos. Tá? Bom, voltando aqui ao fundamento filosófico, Descartes é o cara que enuncia, né, esse conhecimento tem origem na razão, mas não é no pensamento, na razão. Tá? Porque Descartes, mais à frente, ele é o cara que também inventa a mente, ou vê a necessidade da mente. Tá? Depois a gente vê isso um pouco. Hobbes, que na realidade obrigado, é o é um cientista político, tá? É surpreendente que esse cara, cientista político, é um filósofo, é o primeiro filósofo da ciência política, ou da política, né? Filósofo da política, ele enuncia isso aqui: o raciocínio é semelhante ao cálculo. Quer dizer, você raciocinar é fazer argumentos numa linguagem e, de acordo com algumas regras, e como o cálculo na época era uma sequência de transformações, isso aproxima muito o que o Hobbes chama de raciocínio do que a gente hoje conhece por computação. Transformações seguindo regras bem definidas. Tá? Leibniz, olha só isso aqui. Leibniz, ele pensa ele acha que o pensamento é uma álgebra é regido por uma álgebra e que tem uma maquininha que roda essa álgebra. Ou seja, o Leibniz, ele é talvez o primeiro cara a falar de uma máquina universal. Algo que você coloca as suas transformações linguísticas e ela executa. Só que ela está executando pensamentos, ela não está ela é muito mais abstrato do que o que a gente tem hoje. Tá?
Bom, isso aqui são exemplos. O Leibniz projetou isso aqui, acho que vocês já viram isso na internet diversas vezes. É uma máquina de fazer som. Você vai girando aqui essas roletas e vai girando aqui dezenas, centenas, enfim. Isso aí é de 1600. Tá? Quer dizer, desculpa, isso aqui é do Pascal. E o Leibniz ele faz a multiplicação e a divisão com repetidas somas. Tá? Esses são, de fato, artefatos de conhecimento que fazem conta. Tá? Um pouco mais concreto. Tá? Bom, o dualismo aparece aqui. Basicamente, é a ideia de que se eu tenho uma máquina que pensa, eu não posso ter livre-arbítrio. Eu não posso escolher. Se eu ponho o início do pensamento, eu vou terminar. Não existe escolha. Então, não existe como eu tomar uma decisão que não seja maquinal, determinística. Tá? Como a gente tem o livre-arbítrio, obviamente tem alguma coisa errada ou está faltando alguma coisa. O que o Descartes tome é a segunda opção, está faltando alguma coisa, essa coisa ele chama de mente. E aí cria o dualismo. Tá? Associado ao dualismo, como a gente nem tudo está na linguagem, muitas dessas habilidades da mente vão para modelos formais que a gente começa a colocar dentro da mente, da capacidade mental, que é formalização de recepção, como é que você... Representação das recepções, das percepções, das imagens, das memórias, dos conceitos, crenças, intenções e decisões. Tá? É bem famoso, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Chomsky, né? O cientista político, todo mundo conhece. Ele tem uma vida pregressa como... foi o cara que criou a gramática formal que a gente usa e uma boa teoria de máquinas, de autômatos, etc., que a gente usa para, por exemplo, fazer compiladores. Né? Toda a nossa automatização da linguagem é feita com a teoria do Chomsky. Para que ele fez isso? Porque o objetivo dele não era matemática, o objetivo dele era basicamente o seguinte: como é que o ser humano adquire a linguagem? O ser humano tem uma gramática universal no cérebro, de alguma forma implementada. Qualquer ser humano adquire qualquer linguagem. Qualquer um que nasce aqui, que vai começar a nascer e vai iniciar a vida em qualquer país, vai falar aquela língua. Então, sem dúvida, a gente tem um denominador comum que ele chama de gramática universal. Quando ele perde a disputa com Piaget, ou perde ou empata, enfim, a gente não tem muita certeza disso, mas essa representação de certas habilidades como teorias formais que você empresta para o cérebro ficou muito popular. Tá? Finalmente, isso ainda é usado em A. Quando você quer, por exemplo, atribuir alguma habilidade, você coloca alguma representação, redes causais que depois viraram sistemas de decisão, enfim, por exemplo. Tá? Quem termina com essa... Quem, de certa forma, dá uma solução, apesar de filósofo não ser responsável por dar solução, mas apresenta uma solução mais interessante para essa dualidade, é o Wittgenstein, quando ele coloca que a linguagem não é tão determinística como a gente imagina. Ela não é uma maquininha, não é uma máquina estocástica, quer dizer, nem estocástica, uma máquina determinista. Você começa a escrever, sai com certas regras, você já sabe o resultado final. Tá? Na realidade, a ideia do Wittgenstein é muito interessante no seguinte sentido: a linguagem é um jogo. E como jogo, depende de estratégia. E quando você tem jogo e combina com estratégia, você pode ter mais de um resultado. Com isso,
você ganha o não determinismo e o livre-arbítrio de volta, sem perder o relacionamento entre pensamento e raciocínio. E, afinal de contas, é o que a gente máximo, é o melhor que a gente tem. Pode não ser o melhor possível, mas é aquilo, ou seja, é o ótimo. Não dá para melhorar, não é o meu resultado principal, mas a gente consegue. Tá? Bom, depois dessa discussão toda filosófica, a gente é obrigado a pular todo 300 anos. Tem muita coisa para falar nesses 300 anos. A computação saiu daí. Tá? E vai logo para o resultado. Em 1936, o Turing apresenta um paper, diga-se de passagem, trabalho final de conclusão, trabalho de conclusão do curso de física dele, em Cambridge. Tá? Ele apresenta um paper que é disruptivo. Tá? Ele não só demonstra matematicamente, por construção, que existe uma máquina programável. Qual é a máquina programável? É a máquina feita no modelo dele, que chamava na época Logical Machine, tá? Que roda as outras máquinas. Ou seja, eu posso programar porque eu tenho uma máquina que roda as outras. Então, se eu quiser implementar uma máquina programável, eu implemento a máquina universal. Os outros modelos não tinham isso explícito. Os outros modelos de computação, quer dizer, o lambda-calc até tinha, mas enfim. A máquina do Babbage, todas essas geringonças que apareceram antes, é quase como máquina, como uma máquina que não tem uma máquina universal. Você tem uma máquina para cada uma delas, para cada tarefa. Bom, ele prova matematicamente que eu posso ter uma máquina programável, exibe uma tarefa que não pode ser implementada naquela máquina, digamos assim, já põe um limite, já mostra que existe limite. Tá? E um dos problemas da época, ele mostra que é impossível resolver por redução a esse problema aqui, que é o famoso problema da parada, que é saber se uma fórmula da lógica de primeira ordem, uma linguagem universal para falar de muita coisa, é ou não satisfatível. Primeira ordem. Isso não é computável. Não é tudo incomputável, hoje a gente sabe que não é computável por nenhum, por nada. Não sei se eu vou conseguir chegar no último slide, por causa do tempo, tá? Mas a gente já pode ir para uma conclusão, uma semi-conclusão. Olhar lá para o último slide, que e a gente ensina, a gente tem esperança de ensinar qualquer coisa para os algoritmos de aprendizado. Né? A ideia é você dar diversos pontos e ele vai, usando algum método, por exemplo, rede neural, que é bastante potente no sentido de prover classificadores bastante elásticos, né, bastante adaptáveis, a gente podia tentar ensinar certos conceitos para uma máquina, para um algoritmo. Né? Bom, está aqui um que não dá para ensinar. Não dá para treinar uma máquina para saber se outra máquina para ou não. Não existe programa para isso. Portanto, depois de treinado, primeiro, ele talvez nem consiga ser treinado, porque treinado no sentido de acertar tudo, vai sobrar alguma coisa. Isso aqui não é resolvível por algoritmo. Então, não adianta usar IA, ou seja lá o que for, que vai parar numa implementação de computador. Não existe tal. Não existe como ensinar todos os outros problemas não computáveis relacionados a esse, por exemplo, que a gente prova, saber se uma forma é satisfativa, de primeira ordem, enfim, tem uma infinidade, tem mais problema não computável que computável. Então já tem um limite. Ensinar aritmética para uma máquina não dá para ensinar para nenhum algoritmo aritmética, no sentido da teoria dos números naturais, com multiplicação e divisão. Você não consegue ensinar todas as verdades aritméticas. Por quê? Porque isso não é computável. Então, não tem como fazer isso. A gente não ensina. A gente tem que saber que existem limites. Tá? Bom, um pouco depois, agora entrando numa coisa mais
mais próxima do nosso IA, né? Da nossa IA. Um pouco depois, não, bastante tempo depois, né? O Turing continua trabalhando com o IA, mas agora mais especificamente, nessa época já tinham programas, né? Ele define um teste. Existiu antes dele, né? Alguém fez um programinha próximo a isso, o ELIZA, que foi o primeiro chatbot. Basicamente, um curso aqui que o, o Daniel Schwab dava para a gente, eu fui aluno do Daniel Schwab, logo no início do mestrado. Um curso que ele dava para a gente fazia um chatbot. Não tinha rede neural, não tinha nada. Simplesmente padrões que se combinavam. Aí você começa assim, bom dia. Aí o chatbot, por exemplo, podia ser mal-humorado. Por que bom dia? Porque hoje é um dia bonito. Você acha que um dia bonito é um bom dia? Ele sai mudando as suas palavras e aplica um monte de regra. Bom, hoje assim, uma implementação, por exemplo, o Emacs tem um, um chatbot, um Eliza da vida. Você percebe que ele não é tão bom quanto o ChatGPT, claro, porque ele é só um aplicador de regras. O ChatGPT tem um treinamento muito maior, ele conhece muito mais regras do que aquelas regras que o programador colocou no Eliza. Né? E rapidamente você percebe que ele repete temas. Quando você chega num ponto assim, ele pergunta sobre sua mãe. Me fale sobre sua mãe. Aí, depois que você entrou no impacto com ele, ele pergunta de novo sobre sua mãe. Aí, obviamente, não é inteligente. Você sabe que não está conversando com alguém inteligente. O teste de Turing nada mais é do que você coloca um ser humano aqui e atrás de um biombo, uma máquina e um ser humano. E esse cara conversa com os dois. Se ele não souber, ao final de algum tempo, se distinguir entre o ser humano e a máquina, é porque a máquina está assumindo um papel inteligente, pelo menos de conversa, de troca de informação. Esse teste influencia muito. Influenciou, por exemplo, se vocês ouvirem, alguma vez já ouviram, claro, pouco tempo teve um colega aqui sobre IA e sobre tecnologia, né? A professora Clarice, né, que criou uma área, né, de semiótica, quase todo o trabalho dela é baseado nisso. Em como você fazer uma interface humano-computador inteligente. Ou seja, de forma. Se a interface é confortável, é porque ela é muito próxima de como um ser humano age. Então, isso aí influenciou muito, não só na área de IA, mas as áreas correlatas. Tá? Bom, isso aqui vocês conhecem, né? Nada mais é do que um teste de Turing público. Justamente no acrônimo aparece aqui o teste de Turing. Alguns deles são muito difíceis de passar, principalmente se você não lê direito. Bom, agora a gente vai começar a falar digamos assim, de sucesso da IA. Tá? O primeiro sucesso vai contra toda a parte filosófica, é você imitar o comportamento do cérebro. Tá? A neurociência, deu uma dica de como funciona o neurônio, principalmente o neurônio do córtex visual. Tá? E aí, você usando circuito, você consegue implementar um neurônio. A primeira iniciativa, né? Bom, isso é só uma curiosidade, por que a gente chama o cérebro eletrônico? Se vocês olharem filmes antigos, né, vão lembrar, alguém olha para o computador, é o cérebro eletrônico. O que tem um cérebro a ver com o computador? Não tem nada a ver. É porque, de fato, uma implementação que esses dois caras fizeram, o Pitts e não sei falar o nome nunca ouvi ninguém falando o nome do McCulloch. Eles fizeram, basicamente, circuitos lógicos usando neurônios.
né? A reboque deles, o Minsky, que foi um grande incentivador e conseguiu muito dinheiro de agências públicas dos Estados Unidos para desenvolver IA, né? O Minsky criou a primeira rede neural, que era uma geringonça. Isso aqui é um neurônio. Quem está conseguindo ver, quem não está, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis válvulas, um capacitor para fazer um atraso de linha aqui. Isso é um neurônio. Imagina, para que eu preciso de cinco válvulas para fazer um neurônio? Não sei. A implementação está um pouco estranha, mas isso aqui é um neurônio. Neurônio. Ele juntou alguns neurônios, mais um piloto automático de um bombardeiro da guerra, do B-43. Isso é uma geringonça eletromecânica. Isso foi a primeira rede neural implementada. Isso foi a defesa, isso foi a tese de doutorado dele. Alguém na banca disse assim: não tem matemática nenhuma nisso que você está fazendo de imitar cérebro, etc. Eu falei: não tem, mas vai ter. Isso ele acertou, né? Logo em seguida, eles fizeram uma reunião com o Minsky, o McCarthy, que depois passa a ser um papa de IA, com Claude Shannon, que é o cara de teoria da informação, mas também foi o cara que fez o primeiro somador binário, circuitos, né? Para Bell, né? O Rochester, que já estava na IBM, e eles convidam um grupo de caras. Aqui eu passei do Rosenthal, porque eu vou falar depois dele. Aqui tem uma teoria bem fundamentada de rede neural. O lógico teorista é um provador de teorema. Esses caras já tinham implementado um provador de teorema baseado em padrões, reconhecimento de padrões. Eu quero provar uma implicação, então eu tenho que provar algo que tem uma implicação. Vou ver agora nas minhas fórmulas que eu posso usar aquela que tem esse padrão. E assim ia, por um backward, uma busca de trás para frente, né? Eles implementaram esse logic theories, que meio foi a estrela da reunião, tá? Dessa primeira reunião financiada para desenvolver, durante 9 meses, desenvolver e estudar inteligência artificial, que é um termo cunhado, né, pelo McCarthy, tá? Em oposição à cibernética, que já era uma coisa bastante utilizada. Bom, aqui, basicamente, esse logic theorist, esse provador de teoremas, não era tão automático assim, ele só funcionou bem para 38 teoremas. Dos 52 teoremas do princípio da matemática, foi implementado o Scholl implementou ele no computador RAND. Em contrapartida, quer dizer, provar teoremas e jogar. Apareceram dois caras com programas que jogam. Esse programa aqui é o primeiro representante da técnica de aprendizado com reforço. Ele começa ele armazena estratégias que ele percebe que ganham dele. Toda vez que uma estratégia ganha, que ele percebe uma sequência de jogadas que é usada para ganhar dele, ele coloca essa sequência de jogadas. Isso foi feito pelo Samuel, né? Só o detalhe: o Simon ganha um prêmio Nobel depois em economia, né? E essa última, esse último trabalho aqui já é fora dessa reunião, é a teoria digamos assim, é o primeiro sistema dedutivo que eu consigo fazer com lógica, usando lógica de primeira ordem, que eu posso implementar de forma totalmente automática. E é fácil de implementar porque tem uma regra. E a estratégia aplica ou não aplica, tá? Basicamente, isso aqui inicia uma área que sai da IA, que é a prova automática de teorema. Ou seja, provar teoremas era uma atividade importante, inteligente, só matemáticos faziam, enfim. Aí alguém faz um programa totalmente ad hoc, surge um tempo depois, nem 10 anos depois, um método implementável de forma automática. E
não... IA se preocupa com a aplicação de lógica em certos problemas. A gente vai ver logo em seguida. Mas prova automática e teoremas não é mais, já há muito tempo, algo que a inteligência artificial se preocupa. Já virou uma área de fazer programas eficientes que fazem um domínio específico. Quase como a gente já tem, que a gente vai ver mais na frente, representação de conhecimento. Bom, nada, isso foi a década do entusiasmo. Logo em seguida, a gente tem dois problemas. Um lado conexionista, né, de neurônios, de redes neurais, se percebe que o melhor neurônio, né, melhor a proposta, que é do Rosenblatt, que é o percepto, é limitado. Ele só consegue perceber, separar conceitos linearmente, se os conceitos podem ser separados por um hiperplano. O Papert e o Minsky provam que um conjunto com 4 pontos, que é esse ou exclusivo, ele não pode ser reconhecido por um percepto, por uma rede de um neurônio só. Tá? E, além disso, eles percebem que com 3 neurônios, eles conseguem resolver esse problema. Que é basicamente, no lugar de usar uma reta, só usar duas. Né? Bom, coloca 2 neurônios, eu vou ter 2 retas. Se eu colocar 3 em uma rede, se eu começar a conectar neurônios, eu vou começar a ter figuras geométricas que são muito melhores para classificar conceitos. Né? Imagine que eu tenho um conjunto de pontos no espaço e alguns desses pontos são verdes, outros são amarelos, eu quero separar os verdes dos amarelos. Amarelo e verde, na realidade, é uma abstração de algum conceito que me interessa, que eu sei que é. Eu dei nome àquelas coisas, então eu sei que, na realidade, o que é verde, o que é amarelo é amarelo. Eu quero um programa que separe verde de amarelo segundo as features, né, que eu tenho ali. Eu já estou assumindo que você já conhece alguma coisa todo mundo aqui está aqui porque já tem alguma cultura de aprendizado de máquina. Né? Não? A gente vai ver depois. Tá? Bom, aqui a gente tem o seguinte paradoxo. A lógica matemática parece ser a lógica dos problemas complexos. Né? É justamente o contrário. A lógica matemática é a lógica mais simples. Ela tem 2 valores, ela é monotônica. Uma vez que você demonstrou um teorema, não adianta criar mais hipóteses, que ele continua sendo teorema. Ela é muito simples. Ela é muito simples se comparada com a lógica do ser humano, do senso comum. Exemplo, não vou explicar isso aqui em detalhe, mas basicamente isso aqui tem a ver com eu especifico um conhecimento que, quando eu faço uma ação, muda o estado de um objeto. Por exemplo, se eu pintar um objeto, ele vai passar até aquela cor daqui a algum tempo, no tempo seguinte. Se eu mover um objeto, ele também vai mudar de posição, vai estar na nova posição depois. Certo? Bom, se eu mudar e pintar, eu não vou conseguir provar que ele moveu. Eu só vou conseguir provar que eu pintei. Por quê? O encadeamento está escondendo fatos que eu não disse, que é tudo que não diz respeito a pintar permanece como está. Ou seja, quando você diz que se eu pegar um objeto e mudar de posição, eu tenho que dizer que todo o resto não é alterado. Logicamente, eu tenho que fazer isso. Tá? Não é o jeito que a gente pensa. A gente normalmente pensa assim: se eu mudar o objeto e é consistente que ele não mudou as outras propriedades, então ele não mudou as outras propriedades. Tá? Isso é, basicamente, solução para esse problema. Isso aí é o famoso problema do frame problem, o problema do enquadramento, tá? Onde a gente tem diversos... Quanto tempo eu já passei?
Tá, então, olha só, resumindo. Lógica não tão bom. Lógica é bom para matemática ou para algumas áreas do conhecimento. Tá? É, não é tão bom, mas é o melhor que a gente tem. E as soluções que a gente tem são todas péssimas. Todas as soluções encontradas até hoje para a lógica, tá, como linguagem de representação do conhecimento, elas ou são não computáveis, que é essa regra default, tá? Ou você introduz modalidades de tempo, tá? De conhecimento, de crença, etc. Mas algumas dessas lógicas são intratáveis. Né? Intratável no sentido que o melhor algoritmo não é conhecido, não. O melhor algoritmo existente tem tempo exponencial. Então, péssimo. Para rodar um caso um pouquinho grande, você vai levar 100 anos, 200 anos. Tá? Apesar disso, a gente consegue fazer modelagem de sistemas inteligentes, usando multiagentes, numa arquitetura que tem crença, desejo e intenção, e diversos agentes. E você consegue especificar isso logicamente e prever o resultado dos agentes, fazer uma simulação. Tá? Do ponto de vista de adicionar racionalidade aos agentes, que são regidos logicamente, a gente tem essa ideia muito boa, que é colocar jogos de economia. O conceito irracional de economia, de jogos, tá? Dentro da lógica. Isso foi bastante atraente, digamos assim, muito interessante, mas a melhor lógica, que resolve melhor isso aí, é intratável. Aí a gente tem o pequeno detalhe que para eu resolver um problema que veio da IA, que é representar conhecimento de uma forma adequada para uma certa área, eu vou passar agora a ter que usar IA para rodar o meu algoritmo, para me dar heurísticas para eu poder rodar esse algoritmo que é intratável. O algoritmo geral é intratável. Então, eu tenho que restringir, eu tenho algumas heurísticas que eu vou ter que usar. Então, a IA se consome, ela mesmo cria problema para ela. Tá? Há muito tempo atrás, eu assisti uma palestra do grego, o Christos Papadimitrios, ele classificava muito tempo nisso. Ele dizia o seguinte: eu tenho os problemas muito difíceis, intratáveis, eu tenho os problemas que eu não sei se eu tenho solução boa, digamos, polinomial, tá? E eu tenho os problemas que eu sei que eu tenho solução polinomial. Onde é que a gente usa IA? Nos problemas que eu não sei se eu tenho solução boa, que são os ditos problemas NP ou NP completos. Tá? Bom, eu comi aqui, eu não vou poder falar de sistema especialista, mas, por exemplo, eu entrei aqui numa época que todo mundo fazia sistema especialista. Tinha um colega que fazia aqui um simulacro do mais, mas para pneumologia, não para infectologia. Tá? Teve uma outra colega que fez para teste de Rorschach, eu dava o teste de Rorschach e ele dizia mais ou menos qual a probabilidade de cada uma dessas personalidades. Como eu já falei, né? Bom, a lógica tem problemas de que os algoritmos dela, os que são exatos, estão nessa classe dos problemas que eu não conheço solução boa. Na realidade, junto com todos os outros problemas, caixeiro viajante, otimização, escalonamento, enfim, todos esses problemas têm o mesmo problema da lógica, que são problemas NP completos. Tá? Só para... Posso? 2 slides? Tá? Como é que a gente... peguei aqui um exemplo bem simples. Eu tenho um monte de pontos azuis e vermelhos. E eu quero separar esses conceitos. Esses conceitos são basicamente um par, altura e peso. Tá? Os pontos vermelhos e azuis aqui é a altura e peso de um ser humano. E eu quero saber se o ser humano está em forma física, boa forma física ou não. Só isso. Tá? Bom, normalmente o que você faz? Você dá um conjunto de treinamento,
que tem que se ajustar, separar bem o vermelho do azul. Esse conjunto de treinamento generaliza, porque ele é um discriminador geral, é um objeto matemático, no caso é uma reta. Tá? A reta é computada por um neurônio. Basicamente, o neurônio começa com uma reta em uma posição arbitrária e vai se ajustando até que ele consegue separar. Eu posso ter mais no separador, mas basicamente o teorema de 1958 diz que se eu tenho algo separado linearmente, eu vou conseguir separar, e o tempo que eu levo para separar é isso, tempo e número de vezes que eu tenho que repetir o procedimento. Tá? Bom, já falei que não dá para fazer isso para qualquer coisa, então eu tenho esse outro perceptro, tá? E aí a gente tem essas arquiteturas de rede neural. O que que isso incrementa? É aquela história de eu ter muitas retas, basicamente eu tenho poliedros para separar essas coisas. E aí tem um resultado, é o último resultado que eu vou falar, tá? Que é muito interessante, que é o resultado que diz o seguinte: qual é o número mínimo de pontos que eu tenho que dar? Quer dizer, dado uma acurácia que eu quero ter e uma confiança que eu quero ter nessa acurácia, essa forma está me dando o número mínimo de pontos que eu tenho que ter no meu espaço, no meu conjunto de treinamentos, para conseguir essa acurácia com aquela. Ou seja, o resultado é perfeito, ele te diz até quanto que eu ganho, quanto que eu tenho que ter no meu espaço amostral. Só que ele usa um conceito que é a dimensão do classificador, que tem a ver com o número de neurônios, por exemplo, no caso da rede neural. Então, se eu quiser acertar, eu vou colocar muitos neurônios. Quanto mais neurônio eu usar na minha rede neural, mais pontos eu vou precisar no meu conjunto de treinamento. Tá? E esses pontos estão no fator multiplicativo. Tá? Ou seja, tem problema de complexidade aqui também. Tá? Além disso, finalmente, vou até parar. Logaritmo. Treinar uma rede neural, isso é um resultado bastante interessante. Todo mundo acha que... Onde é que está a complexidade da rede neural? A rede neural é um conjunto de multiplicações, é muito fácil, né? A rede neural é um conjunto de multiplicações, é bem simples usar a rede neural. Onde é que está a complexidade dela? Está no treinamento. E treinar uma rede neural é tão complicado quanto resolver um problema de lógica com satisfatibilidade ou verificar se eu tenho um caixeiro viajante, se eu tenho circuito hamiltoniano, são todos problemas equivalentes. Ou seja, não existe margem. Né? Se eu quiser acertar, eu vou ter que dar mais. E o mais pode ser demais. Por isso que a gente acaba ficando com resultados não tão determinísticos e não tão... A gente acaba ficando com o aproximado. Mas o aproximado também é ruim. Ó. O problema de treinamento, se eu não quiser treinar o conjunto todo, só 2/3 dele, continua sendo ruim. Na verdade, qualquer valor acima de 50% já dá ruim. É isso, gente. Isso aqui é historinha e mais coisas, enfim. Não tem que contar. Obrigada. É uma forma interessante, pelo menos para mim, né, fazer essa ligação toda com a parte, a história. É, obrigada pela sua palestra. Eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta que gostaria de fazer. Uma pergunta, tá? Claro. É uma pergunta bem. É uma pergunta que se refere, eu diria, desde o início aí. E a inteligência artificial, né, que tem comentado, a gente está meio que num hype no momento, né, principalmente com os chats generativos, como o ChatGPT, o Gemini, entre outros. Eu gostaria de saber se poderíamos dizer que a inteligência artificial nos colocaria numa quarta revolução industrial, nesse sentido das transformações que ela trouxe.
Bom, eu não sei se sou capaz de responder essa pergunta. Eu não tenho nenhum bola de cristal, não consigo dar uma resposta boa. Eu acho que a gente vai saturar. Tá? O que a gente consegue fazer com IA generativa e com geração estocástica de texto, a gente está aprendendo o que a gente pode fazer com isso. Analisar contratos, usar um conjunto pré-treinado que custou muita grana para treinar, né? Treinar esses large language models para treinar consumiram megawatts, ou seja, é muita grana. Tá? Usar isso, pago ou não, com certeza é muito bom para você analisar texto, para você colar a API do ChatGPT com uma outra ferramenta, por exemplo, um banco de dados vetorial para você verificar depois. Você pode pegar a tua query. Bom, isso é, na realidade, que as pessoas vêm fazendo. Usar o ChatGPT para comunicar texto para objetos de representação no domínio computacional, realiza o que você quer fazer no domínio computacional, usando o ChatGPT como linguagem natural como entrada e devolve depois usando o LLM para gerar o texto de volta. Ou seja, é quase como uma interface mais humana. Né? Eu acho que, nesse sentido, a gente vai ter advogado que nunca mais vai escrever petição, só vai pôr o problema e... Bom, eles já fazem meio que isso. Né? Tem gente que vendia disquete numa época aí, muito remota, e com petições o cara só preenche formulário. Tá? Nesse sentido, aplicações linguísticas, eu acho que vai revolucionar muita coisa, mas acho que vai parar aí, como todas as outras soluções. Vai virar ferramenta de computação, de TI, vai ser mais uma caixinha na estante da tecnologia de informação.